nós estamos vivendo um boom de mercado pela pandemia, mas desde 2014, eu posso dizer, pelo que eu senti pela loja, o crescimento. Qual é a comparação entre o mercado dos anos 2000, vamos pegar 2010 para cá, 12 anos, com um ano de mercado até de anos 80, 90. Naquela época o trailer era mais disseminado, era mais forte, inclusive tinha os condomínios, os trailers roda quadrada, que se chamavam, que eram clubes que tinham 120, 130, hoje tem meia dúzia, mas se mantém. Qual é a diferença do mercado daquela época? Não sei se ele era maior ou mais concorrido, ou tinha mais público com que esse. Qual é a relação, no ponto de vista de vocês, o que era mais forte naquela época ou hoje, o que a gente está vivendo? Bom, naquela época, a partir de 80 praticamente, ali, não tinha motorhome, era só trailer, né? A maioria só trailer. Muita gente viajava, né? Fazia no Chile, as próprias fábricas já encaminhavam isso aí também para viajar para longe. Mas com o tempo se tornou roda quadrada naqueles trailers. Hoje já mudou muito na questão do trailer. Hoje o pessoal já está circulando. Viajando de novo. Viajando de novo. Depois a carteira também, a partir facilitou que surgiu a carteira E, depois já normalizou, depois de não sei quanto tempo, 10, 12 anos. Não, quase 13 anos. Quase 13 anos, né? Aí já começou hoje, tu vê na rua o trailer circulando de também. Novo. O que eu vejo muito assim também é assim, ó, o campismo, o caravanismo, né? Ele se inicia no Brasil no início da década de 70, que foi justamente com a entrada da Turiscar, a Caramanguinha entrou em 73, a Mototail entrou em 72. Então, início de 70, o caravanismo ele entra no Brasil. E ele entra no Brasil com os moldes dos Estados Unidos, que, lógico, nos Estados Unidos o pessoal sempre rebocou os trailers. Então, no Brasil, ele veio para ser rebocado. E naquela época nós tínhamos o Dodge, o Maverick, o Opala, nós tínhamos a Veraneio. Todos esses também. Né? Tinha todos esses carros, que eram os carros que tracionavam os trailers. Depois veio a F1000, a D10. Isso, depois já entrou os carros da diesel. Mas assim, o que eu vejo, assim, o que eu sinto nessa linha do tempo, cara, que ele veio com esse molde dos Estados Unidos, o pessoal aderiu, você pode ver que de começo de 70 até o final de 80, as pessoas rebocavam muito o trailer, era todo mundo puxando, não existia camping de roda quadrada. Quando foi de 1980 para frente, começou a se entender que você também poderia pegar aquele trailer que a pessoa já não viajava mais tanto, quando foi a entrada já das F1000, o pessoal já... Eu não sei dizer exatamente qual foi o motivo, se foi naquela época teve alguma alta de combustível, enfim, o que aconteceu direito. Mas eu vi que o pessoal deixou muito mais de viajar com o trailer, até porque começou a entrar os motorhomes, se você pegar o Solimar, o Miramar, esses carros começaram a entrar nesse início de ano, a própria Safari, começou a ter os motorhomes. Então as pessoas que viajavam começaram a dar preferência em viajar com o motorhome. E o trailer passou a ser uma opção de uma casa de veraneio. Então, tanto aqui em Gramado, como em Osório, na região de vocês, como na nossa região lá em cima de Itu, acabou se formando os verdadeiros condomínios de trailer. Então é como se fosse um condomínio de casa normal, só que em vez de ter casa tinha os trailers. E as pessoas passavam o final de semana no seu trailer, que chamava-se de roda quadrada. Por quê? Porque o trailer não saía do lugar. A pessoa já fazia uma cobertura, já fazia um jardinzinho, fazia uma garagem para o carro do lado, e ficou tipo de um clube. Então a pessoa saía de São Paulo e ia em busca desse estilo de vida, desse lazer que eles não tinham em São Paulo. Então, o pessoal migrava das grandes capitais para ir para esses clubes, passar o final de semana só com o seu carro. Muitos dos nossos clientes dessa época nem tinha carro para puxar trailer. Ele só ia com o seu carro de passeio, passava o final de semana e ia embora. Então, se tornou uma casa de veraneio. Só que com uma diferença, uma casa de veraneio móvel. Porque mesmo ele não tendo o carro para retracionar aquele trailer, quando ele queria mudar de ambiente, ele procurava as empresas e pedia para que tirasse o trailer dele, por exemplo, aqui na região de vocês, de Osório para Gramado. Foi então, tu que fez assim, né, pai? Ele ficava 6 meses na praia e 6 meses no campo, vamos dizer, nas montanhas, vamos dizer assim. Então é muito legal, porque o trailer também tem essa finalidade. Ele pode servir como uma casa de veraneio móvel, mesmo que você não vá rebocá-lo. Mas com a nova geração de pessoas que entraram agora, falando um pouco de trailer, esse pessoal que hoje está usando, de 2014 para cá, quando você se referiu, Felipe, as pessoas voltaram no intuito principal do trailer. Primeiro, por causa da carteira, porque agora ele pode rebocar de novo com a carteira. E segundo, porque a pessoa está buscando hoje, como você falou, do minimalismo,
ele está se importando um pouco menos com o equipamento e muito mais com o que ele está vivendo naquele local. Então, antes as pessoas ficavam muito preocupadas com o equipamento tinha que ter muita coisa. Não, hoje o equipamento tem que ser bom, mas o que mais importa é a experiência que ele está vivendo naquele local. Então, isso reflete muito nessa história de como está se usando hoje, né? Então, é um público diferenciado realmente. As coisas vão se mudando, né? Tem essa mutação natural. Esse pessoal, assim, com uma certa idade... Assim, quando nós era jovem também, né? A gente puxava, tudo era... Aventura. E hoje se vê que ele começou, que daí eles ficam com a caminhoneta disponível e o trailer está ali, usa no né? dia a dia. Dia a dia e tem o trailer para puxar. Exatamente.